Em vez de nos preocuparmos com bens materiais e motivações egoístas, os que querem ser realmente abençoados devem concentrar-se nas coisas de Deus, no Cristo das bem-aventuranças. Michelson, estamos ansiosos por ouvir a tua última mensagem. A palavra é tua a partir deste momento. Obrigado, Dr. Alberto. Mais uma vez é uma alegria me unir a vocês e tentar, né, eu já falei que é uma empreitada bem difícil, né, extrair as grandes lições do Sermão da Montanha, porque a profundidade dos ensinamentos de Cristo ali é realmente grande. E tem sido uma bênção para mim reestudar esses 3 capítulos, e espero que para vocês também esteja sendo uma bênção aproveitar estes momentos de reunião aí da ASI, para relembrar as palavras de Jesus no Sermão do Monte. Fiquei muito feliz também de poder rever e escutar meu amigo, meu grande amigo, Dr. Rivelino. Alguns anos atrás eu estive realizando uma série de palestras na Suíça, e aí manifestei ao Rivelino a minha vontade de fazer uma reportagem com um médico lá da Universidade de Mainz, na Alemanha. Estava publicando um trabalho aí, na época, né, novo, interessante, que me interessava para a revista Vida e Saúde, da qual eu sou editor. E o Rivelino prontamente disse, venha para cá, e eu teria a alegria de hospedá-lo aqui em casa e acompanhá-lo até a Universidade de Mainz, e ali você poderá fazer a sua entrevista com o doutor. E foi assim. Mudei um pouquinho ali o meu percurso, né, meu retorno da viagem da Suíça, passei pela Alemanha, e ali, então, fiquei na casa do Rivelino, e ele me levou não apenas em Mainz, como também na Universidade de Mainz, como também me levou a 2 lugares muito especiais. Já que estávamos em Mainz, aí aproveitamos para visitar o Museu Gutenberg, Museu da Escrita, e ali eu pude assistir a impressão de páginas, né, da Bíblia de Gutenberg, claro, uma réplica da prensa de Gutenberg, e eu fiquei tão interessado naquilo que o guia que estava conosco ali naquele momento, explicando as coisas, me deu o privilégio de eu mesmo imprimir uma página, como era feito no tempo de Gutenberg. Deixa eu mostrar aqui para vocês algo muito especial, que eu guardo com muito carinho. Aqui está. É a página que eu imprimi lá no Museu Gutenberg, né, aqui em alemão gótico, e justamente essa página aqui foi a primeira que Gutenberg também, uma réplica, né, da primeira que ele imprimiu para compor sua Bíblia. Interessante que começa justamente em João capítulo 1, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Olha só, irmão Rivelino está aqui, né, guardado com muito carinho. E fomos também à cidade de Worms, e você deve lembrar de alguma coisa quando ouve essa palavra, né? Ali Lutero teve que comparecer diante do príncipe e declarar corajosamente a sua fé e a sua posição inamovível, né, de fé na palavra de Deus. Então, foi muito bom aí assistir ao meu amigo Rivelino e recordar esses momentos especiais que eu vivi quando passei ali na Alemanha e fui hospedado por ele e pela querida família dele também. Grande abraço aí para o meu amigo Rivelino. Amigos, estamos chegando ao fim das 3, essa é a terceira de 3, né, reflexões sobre o Sermão do Monte, e já vimos aqui algumas coisas, né, das poucas que conseguimos nesse tão pouco tempo, sobre o Sermão do Monte. Nós entendemos que ele constitui a Constituição, a lei maior, a carta magna do reino de Deus, do reino da graça de Cristo. Nós vimos aqui que os bem-aventurados são aqueles que fazem parte desse reino. Jesus chamou seus discípulos e apresentou-lhes essa mensagem. Esses são os critérios, essas são as exigências do reino, mas tudo isso é possível mediante o poder do Espírito Santo, poder que vem de Deus. Nós vimos também que, uma vez que as pessoas, que os súditos desse reino aceitem as propostas de Cristo e vivam à luz daquilo que ele revelou, eles passam a ser, então, refletores desses valores, desses princípios no mundo. Eles passam a ser sal da terra e luz do mundo. Cristo é a luz, nós somos os refletores dessa luz. E eu tenho certeza que um dos propósitos pelos quais a ASI foi fundada e outras entidades semelhantes é justamente para que brilhemos, para que tenhamos condições de brilhar neste mundo de trevas
e ajudar a preparar uma geração para a volta de Jesus. Esse é o nosso grande anseio. E eu quero começar, então, essa terceira e última reflexão, lendo Êxodo, capítulo 19, versos 1 a 6, e você já vai entender por que eu começo agora por Êxodo, e não de volta lá em Mateus, já vou para lá, Mateus capítulos 6 e 7. Êxodo 19, 1 a 6. No terceiro mês, depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, eles chegaram ao deserto de Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual acamparam. Ali Israel acampou em frente ao monte. Moisés subiu para encontrar-se com Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: vocês viram o que eu fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Muito bem, cerca de 1.500 anos depois, o mesmo Deus sobe a um monte e proclama dali palavras maravilhosas para um povo que deveria ser, de novo, luz para as nações. E esse discurso nos alcança aqui no século XXI. Nós podemos, pela fé também, nos assentar no monte e ouvir as palavras desse Deus. Quem foi o Deus que anunciou no Sinai aquelas palavras e quem é o Deus que aqui no Novo Testamento também está dizendo essas palavras no monte? Eu quero ler aqui apenas um pequeno parágrafo do livro Patriarcas e Profetas, de Ellen White, em que ela diz assim: Cristo não somente foi o guia dos hebreus no deserto, o anjo em quem estava o nome de Jeová, e que, velado na coluna de nuvem, ia adiante do povo, mas foi também ele que deu a Israel a lei. Por entre a espantosa glória do Sinai, Cristo declarou aos ouvidos de todo o povo os 10 preceitos da lei de seu Pai. Veja que interessante, né? Foi Jesus quem, naquele monte, no Sinai, proclamou os mandamentos. Foi Jesus quem deu as tábuas de pedra para Moisés. O mesmo Jesus, 1,5 milênio depois, está ali no monte novamente, agora ampliando o sentido da lei. Eu quero só recordar com vocês alguns textos muito importantes que eu gosto muito de meditar sobre isso também, né? Por exemplo, nós temos ali em João 17, verso 5, a oração de Cristo em que ele diz assim: Pai, glorifica-me contigo com aquela glória que eu tive contigo antes de haver mundo. Jesus, numa oração, se declarando Deus eterno. Lá em Miqueias, capítulo 5, verso 2, também lemos que ele nasceria em Belém, Efrata, mas as origens dele são desde os tempos da eternidade, ou seja, ele não tem começo, não tem fim, tanto é que no Apocalipse Jesus é chamado de o Alfa e o Ômega, o A e o Z, o princípio, primeiro e o último. No livro Desejado às Nações, Ellen White diz que Jesus não tem vida derivada, não tem vida emprestada, ele é vida. Por isso ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele, o Pai e o Espírito Santo existem desde sempre, desde a eternidade. Em Isaías 9, verso 6, Jesus é chamado de Pai da eternidade, Deus forte, maravilhoso conselheiro. Ele é Deus. Ele é o Pai da eternidade. João 8,58, uma situação muito interessante, em que Jesus declara também sua divindade. Ele diz que antes de Abraão existir, ele já era. Eu sou. Ele usa uma expressão muito característica, ego eimi, em grego. E ela é tão clara para uma pessoa de mentalidade hebraica que naquele momento os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. Por quê? Porque não fosse ele Deus, estaria realmente blasfemando ao dizer que existia antes de Abraão, e mais do que isso, que ele é o grande eu sou. Essa expressão ela é encontrada também em Êxodo capítulo 3, verso 14, só que lá no hebraico é Anihu. Anihu é aquele que disse para Moisés: diga para o faraó e para o povo que o eu sou está te enviando.
Então, ao Jesus dizer ali em João 8,58 que ele era o eu sou, antes de Abraão existir, ele é o eu sou, nunca deixou de ser, ele nunca deixará de ser, ele estava se fazendo igual ao Pai, Deus. Quando Tomé se prostra diante de Jesus, reconhecendo as marcas da crucifixão, ele diz, meu Senhor e meu Deus. Jesus aceita essa adoração, coisa que nem os anjos de Deus aceitam. Jesus aceitou por quê? Porque ele é Deus. Então, queridos, entendamos, se é que já não saibamos disso, né, que quem está sentado naquela relva, quem está sentado naquele monte ali no gramado, falando para aquelas pessoas, não é ninguém menos do que o Criador do universo. Aquele de quem essa página aqui na Bíblia de Gutenberg, primeira página impressa por Gutenberg, é anunciado por João como sendo o Verbo eterno, Logos. No princípio era Deus, no princípio era o Verbo, ele estava com Deus, ele era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Esse é o Deus que veio à Terra, esse é o Deus que sujou o pé no pó deste planeta, o Deus que abraçou pecadores, o Deus que comeu com pecadores, o Deus que libertou essas pessoas do pecado. É o Deus que está aqui no monte sentado, ensinando, derramando de seus lábios verdades infinitas e profundas, que nos alcançam aqui no século XXI e enchem nosso coração e nossa mente de esperança, de vontade de ser cristãos de verdade, de ser fiéis ao nosso Deus. E esse terceiro bloco do Sermão da Montanha, que eu quero destacar aqui com vocês, é justamente o bloco da fidelidade, né? É o padrão de conduta no reino de Deus. Como vivem os bem-aventurados? Qual é a norma de conduta que os bem-aventurados devem adotar para a sua vida com a ajuda de Deus? É do que trata, então, esse último bloco aqui. Se você tem a sua Bíblia aí perto, quero mais uma vez convidá-lo a abrir comigo. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. 5 ainda, né? Falta a gente ver aqui o restinho do capítulo 5. Depois vamos para os 6 e 7. Mateus capítulo 5, verso 17, foi exatamente onde eu interrompi, né, a reflexão no último momento que estive com vocês. Lembrando que os vídeos estão gravados e disponíveis no canal aqui, né? Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo que até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. E é muito óbvio que Jesus não viesse realmente para abolir uma lei que ele mesmo entregou para o povo, que ele mesmo deu não só para Israel, mas para toda a humanidade, porque a lei é para toda a humanidade. Então jamais Jesus faria uma coisa dessas, né, ser um Deus contraditório. Aqui ele diz, uma expressão que era muito comum para Jesus, né, ele falava sempre em verdade, em verdade. Essa expressão vem da palavra grega que no hebraico é correspondente, amen. De onde vem o nosso amém? Ou seja, é fato, é verdade, eu afirmo e eu confirmo. E a letra I, mencionada aqui, é o iod, no hebraico, que é a menor letrinha, né? É uma vírgulazinha praticamente. Jesus dizendo, olha, nada da lei passará. A lei é eterna. A minha palavra dura para sempre. Então, nós vemos aqui no verso 21, um novo Sinai, né? Jesus de novo no monte ali ensinando, e aí dizendo, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate. E ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que irar-se contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E aqui menciona até os insultos, né? A Bíblia traz aqui a expressão tolo. Alguns podem pensar, mas só por isso, né? Inclusive lá onde a minha esposa nasceu, no sul de Santa Catarina, ali a gente brinca dizendo que é a terra dos manezinhos, né? Há muitos descendentes de açorianos, portugueses ali naquela região, e eles usam normalmente assim nas conversas, você está tolo? Você é tolo? Mas é num tom mais de brincadeira mesmo, né? Não é uma ofensa. Aqui a palavra original, na verdade, ela indica algo como imprestável. É um xingamento pesado mesmo, é um desprezo para com a pessoa. E Jesus está dizendo o seguinte, olha, desprezar alguém por palavras, por atos, também é matar essa pessoa, é matar seus sentimentos. Então, os bem-aventurados servos, súditos do reino de Deus, amam as pessoas, tratam as pessoas com carinho, com consideração, com respeito. É isso que se espera de um verdadeiro servo de Deus, um verdadeiro cristão. Ele menciona também aqui, além do tratamento para com as pessoas, na verdade aparece aqui
6 vezes, né? O eu, porém, lhes digo. Interessante isso. É Jesus dizendo, olha, eu disse isso lá no passado, eu sou Deus, eu quero dizer mais agora. Somente o próprio Deus poderia dizer algo como, eu, porém, lhes digo. Um ser humano não poderia querer emendar as palavras de Deus, do Criador. Depois do verso 27 até o verso, do verso 27 até o verso 32, nós vemos aqui Jesus destacando a sacrossanticidade, né? A santidade do casamento. Ele enfatiza isso aqui, dizendo que nós temos que buscar uma mente de pureza, pensamentos puros. Todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério. E aqui está destacando 2 mandamentos, na verdade, né? O 7º e o 10º também, que fala de cobiça, porque aqui no contexto é cobiça. É um desejo impuro sobre aquilo que não lhe pertence. Ele chega a dizer que seria preferível, fazendo aqui um exagero literário, né, uma hipérbole, seria preferível entrar na vida eterna sem um olho do que perder a vida eterna por causa de um órgão que lhe faz pecar. A mão, o olho, o ouvido. Mais uma vez, o Sermão do Monte destaca a importância da pureza. Lembra que eu já falei, e o que está escrito aqui, que os olhos são a janela da alma, né? Os olhos são a lâmpada, é por meio deles que informações entram em nossa mente, dos ouvidos também, dos sentidos, enfim, as janelas da alma, como eu já me referi. Então nós precisamos guardar muito bem essas janelas, porque os nossos pensamentos são feitos daquilo que ouvimos e assistimos e consumimos. Se queremos ter uma mente pura, temos que nos demorar em coisas puras, na palavra de Deus, na oração, nos bons livros que a igreja tem. Se queremos ter bons pensamentos, precisamos também disciplinar nossos sentidos nesse sentido, né? Aqui ele fala sobre o adultério, fala sobre a questão do divórcio, né? Deus não quer que isso aconteça. Nós, os cristãos, temos, a gente diz aqui no Brasil uma expressão, não sei se é conhecida aí, temos a faca e o queijo na mão, para ter lares felizes e abençoados. Temos tudo. Nós temos a palavra de Deus, as orientações sagradas daquele que criou o casamento heteromonogâmico para ser uma bênção para a humanidade. Nós temos todas as orientações sobre como maridos têm que tratar as esposas, como as esposas têm que tratar seus maridos, como que temos que lidar com os filhos e vice-versa. Basta seguir as orientações de Deus. Temos conselhos adicionais, inclusive livros como o Lar Adventista, Orientação da Criança, Fundamentos do Lar Cristão. Temos que conhecer esses conselhos inspirados e pedir a Deus que nos dê condições de colocá-los em prática, porque Deus deseja ver casamentos felizes. Ele quer que nossos lares sejam um pedacinho do céu na terra e um mostruário daquilo que Ele quer fazer em todos os lares, com todas as famílias. Um outro bloco aqui que fala de obediência, a partir do verso 33, fala de veracidade nas palavras. Até porque nós sabemos que os mentirosos não herdarão o reino de Deus, né? Então ele termina esse bloco dizendo, ora, que a palavra de vocês seja sim, sim, e não, não. O que passar disso vem do maligno. Sejamos verdadeiros, verazes, corretos, jamais levantemos falso testemunho, jamais partam de nossos lábios palavras mentirosas, enganadoras. Nós temos que ser verdadeiros, é o que enfatiza Jesus aqui, nesse outro bloco, né? Com relação à vingança, né? Deixe com Deus isso, não nos cabe a vingança, né? Amem seus inimigos, orem pelos que perseguem vocês, e aí ele conclui o capítulo 5 com aquela frase que eu já li também na sexta-feira à noite com vocês, portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Você percebe como perfeição na Bíblia é muito mais do que apenas dieta, é muito mais do que apenas vestuário, é muito mais do que coisas exteriores. Perfeição bíblica é algo que vai profundamente em nossa mente e coração. Tem que ver com o caráter, tem que ver com a imitação do amor verdadeiro de Deus. E isso é muito mais complicado do que essas coisas que eu mencionei, porque são apenas exteriores. Nós seremos perfeitos em nossa esfera, como Deus é na dele, se nós o imitarmos, se nós tivermos em nossa vida essas características aqui destacadas por Jesus no Sermão da Montanha. Depois Jesus fala aqui no capítulo 6 sobre a questão da ajuda ao semelhante, das esmolas. Ele fala também do caminho para a comunhão com ele, que são a oração, o jejum, a intimidade com Deus.
a importância de nós termos essa intimidade para que possamos realmente ser perfeitos, segundo a Bíblia. Para que possamos realmente ser os bem-aventurados, sem comunhão com Deus, sem conexão com a videira, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, nós não conseguiremos viver como cidadãos do reino. Só unidos ao rei poderemos ser esses cidadãos do reino. Depois encontramos aqui os tesouros no céu. Ali devemos acumular, né, tesouros. Como vivem os cidadãos do reino, também é dito aqui nesse bloco, né? Pureza mental, ser totalmente de Deus. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas ao mesmo tempo. Graças a Deus, os irmãos e amigos da ASI, ou ASI, são desprendidos, entendem que Deus lhes concedeu bênçãos para abençoar. Então, nós não devemos nos prender a essas coisas que ficarão para trás. Quando Cristo voltar, apenas levaremos para o céu o nosso caráter, aquilo que somos e não o que temos. O que temos fica para trás. Encontramos aqui também, nesse bloco, né, do capítulo 6, o fato de que nós precisamos confiar em Deus. Busque, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais ele vai acrescentar com a sua soberania, com o seu poder, sabendo o que é bom para vocês. E no capítulo 7, já finalizando então, nós temos os privilégios e as responsabilidades da cidadania celestial. Das coisas que temos aqui, porque não vou poder, de novo, né, destacar tudo o que há, fica de tarefa de casa, né, para vocês lerem, depois com oração, com calma, quando chegar em casa, leia os capítulos 5, 6 e 7, tentando lembrar o que eu disse aqui nessas reflexões e apreender aquilo que Deus quer lhe ensinar nessa leitura. Nós encontramos aqui Jesus nos encorajando a oração, aquele que pede, encontra, e eu sei muito bem o que é isso, porque quando eu me tornei adventista, lá com os meus 19 anos, eu clamei a Deus por entendimento de coisas que eu não tinha compreensão, eu clamei a Deus por paz no meu coração, e tudo que eu pedi, Deus me concedeu. Clamei a Deus depois para ter uma namorada fiel, uma boa esposa, Deus me concedeu. Clamei a Deus para poder servi-lo de maneira total, e Deus me concedeu. Enfim, se nós pedirmos coisas alinhadas com a vontade de Deus, Ele nos atende. É a promessa que está aqui. Tudo que vocês querem que os outros... tudo o que você pede, você recebe, o que você busca, encontra, e quem bate, a porta será aberta. E é aberta por quê? Porque o mesmo Deus está lá na porta batendo já. Eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa e cearei com você e você comigo. Essa é a promessa de Jesus. Se nós pedirmos coisas alinhadas com a vontade dele, expressa na palavra, ele vai nos conceder. A porta é estreita, o caminho é apertado, né? A porta é apertada, o caminho é estreito. Cuidado com os falsos profetas. Pelos frutos se conhece, né, a obra de um profeta verdadeiro, e também se identifica o falso. São advertências que vêm aqui nesse sermão. E eu quero destacar aqui, para encerrar, um aspecto que eu julgo realmente muito importante, como tudo mais que eu já falei, né? Quando chega aqui no verso 21, nós vemos assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi abertamente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal, o pecado, a iniquidade. E depois finaliza com aquela parábola dos dois fundamentos, a casa edificada na rocha ou na areia. Note aqui os contrastes, né? Primeiro, nós vemos a menção de uma religião meramente emocional ou baseada em experiências. Nós fizemos isso, sentimos isso, e Deus aqui diz para eles que não os conhecia. O poder que os movia não era o de Deus. Então, é a religião dos sentimentos, a religião da experiência versus a religião da revelação, a religião da palavra de Deus. Não adianta sentir coisas, fazer coisas, até operar milagres, se isso não for de acordo com a vontade de Deus, se isso não estiver fundamentado na palavra de Deus. Nós vivemos uma época muito complicada de uma religião pós-modernista, de uma religião baseada em experiências, de uma leitura bíblica que parte da experiência humana e não o contrário. Precisamos voltar aos fundamentos. Precisamos voltar à rocha, que é a palavra de Deus, e a partir da Bíblia,
construir nossa experiência, ser orientados pelas verdades que estão registradas na palavra de Deus e reconhecer mais uma vez que toda a Escritura é inspirada por Deus, toda ela, não apenas aquilo que me convém. Eu acho interessante que o Sermão da Montanha, ele termine justamente destacando a importância do fundamento. Se não houver um bom fundamento, não haverá bem-aventuranças, não haverá promessas, não haverá mandamentos, não haverá experiência correta, porque sem o fundamento não há nada. O fundamento é Jesus. Ele é a rocha, ele é a pedra angular. A vida dele está registrada na palavra de Deus, e ele disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Portanto, o fundamento do cristão é Cristo, é a palavra, é a Bíblia Sagrada. Se nós fizermos deste livro sagrado o nosso fundamento, nós seremos cidadãos do reino. Todo reino tem uma constituição, todo reino tem uma lei magna. A nossa lei magna é a palavra de Deus. Que o nosso grande Deus, nosso grande Criador, nosso Senhor Jesus Cristo, abençoe grandemente os esforços da ASI, abençoe grandemente os irmãos aí em Portugal, tanto quanto os irmãos aqui do Brasil também, abençoe a nossa igreja mundial, para que ela possa continuar fazendo da Bíblia o seu fundamento e anunciar que esse Deus dos montes, Sinai e do Monte das Bem-aventuranças, é o Deus que também quer se assentar no trono do nosso coração e fazer parte da nossa vida em todos os momentos. Continuarei aqui orando por vocês, para que os projetos missionários da ASI realmente cumpram a missão para a qual foram despertados, foram criados, e assim, em breve, possamos ver Jesus voltar. Aí o oceano não será mais uma distância, um impedimento para nós, estaremos juntos para sempre e faremos parte de uma única família. Deste momento para frente, aí sim, no reino da glória, não mais apenas no reino da graça. Deus nos abençoe grandemente e que permaneçamos firmes nesse caminho que nosso Senhor nos apresentou. Quero fazer uma última oração com vocês agora, encerrando essa minha reflexão. Amado Deus, eterno Pai, nosso Criador, mais uma vez eu te agradeço, Senhor, porque em tua palavra encontramos inspiração, motivação, revelação, e encontramos a grande esperança de que Cristo voltará em breve e quer que nós sejamos súditos de seu reino. Ó Pai, continua abençoando a ASI, seus membros, sua liderança, para que os propósitos e os projetos sejam realmente aqueles que estejam de acordo com a tua santa vontade e cumpram a missão para a qual foram estabelecidos. Dá-nos a tua paz, Senhor. Uma boa semana, uma semana de vitórias espirituais, e que vivamos de vitória em vitória até a grande vitória, por ocasião da volta de Jesus. É em nome dele que eu te peço essas coisas e te agradeço por tudo. Amém. Amém, Senhor.